Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, falarei sobre Jujutsu Kaisen. Dito isso, vamos ao capítulo 36. Uma versão que sofreu um pouco com a tradução. Mas não tem jeito, se você monta uma equipe e faz um trabalho melhor que o oficial, o seu site não vai durar um mês. Imagina a vergonha dos tradutores oficiais, sem falar na própria empresa que cobra para entregar um trabalho inferior ao trabalho de uma equipe que mal ganha para traduzir e ainda entrega de graça. Enfim, voltando ao ponto. Apesar de ser uma versão que sofre com a tradução, esse capítulo também mostra o quão inocentes os personagens são. O pessoal levou uma vida para refletir que, talvez, o diretor da Kyoto pudesse ter organizado os seus alunos para eliminar o Itadori. Curiosamente, em momento algum existe uma preocupação do Todou também está metido nisso. Sendo que deveria ser o maior medo deles, afinal, o Todou é o mais forte do time Kyoto e, somado aos outros alunos, seria quase impossível salvar o Itadori. Mas até aí, o simples fato do grupo não ter pensado nisso e até mesmo planejado uma estratégia pensando nisso, já mostra a desconexão com a realidade. Mas ok, o capítulo abre com o time Tóquio, mesmo separado, chegando na mesma dúvida. De alguma forma, eles sabem que o time de Kyoto está se movendo junto na mesma direção. Meu primeiro pensamento foi imaginar que isso seja um erro de tradução. Como eles sabem que todos de Kyoto estão se movendo na mesma direção? Eles perceberam isso e ficaram parados refletindo nos motivos. Por que não se aproveitaram disso para lançar um ataque? Então, primeiramente, fica essa questão: como eles sabem que o time de Kyoto está se reunindo em um único ponto? E também dá para questionar, por que não possuem nenhum receio em relação do Todou? Aí beleza, chegamos no próximo ponto. O grupo separadamente chegam na mesma conclusão: o diretor de Kyoto pode ter planejado que os seus alunos eliminem o Itadori. O que deixa a Nobara chocada. Ela acha um absurdo os alunos de Kyoto aceitarem uma missão como essa. Sendo que já comentei isso antes. Ninguém sabe do acordo do Itadori com o Sukuna. Assim sendo, o natural seria existir pessoas que temem a possibilidade do Itadori perder o controle. Isso não tem nada a ver com a personalidade do garoto. Independente dele ser bom ou ruim, o natural é ter medo do incontrolável. Fora que essa é a segunda vez que o alto escalão tenta eliminar o Itadori e isso não vai dar em nada. Não vai surgir um clima esquisito entre alunos e professores, e muito menos entre alunos e diretores. Não vai se criar um racha entre as escolas e pior, depois disso, a obra seguirá como se as duas tentativas nunca tivessem acontecido. Como não vai existir uma desconfiança pelas duas tentativas, também não vai existir a desconfiança sobre novas tentativas. O diretor de Kyoto, representando um grupo do alto escalão de Jujutsu, tentou me matar 2 vezes, mas tá tudo bem. E digo mais, como existe essa inocência? Para mim, faria mais sentido o grupo de Tóquio chegar à conclusão de que o diretor de Kyoto não tentaria matar o Itadori durante o intercâmbio. Eu consigo ver essa cena com o Megumi ou o Panda sugerindo que a múmia de Kyoto não teria a coragem de tentar matar um aluno durante o intercâmbio e seguindo com a missão normalmente. Até porque, parte do grupo decide voltar para ajudar o Itadori, só o Inumaki fica para tentar eliminar a maldição de nível 2 e acabar com a prova. Porém, esse retorno não altera em nada a história. Se o retorno impedisse a morte do Itadori, seria ok, mas como não faz isso, para mim, faria mais sentido pensar em que uma segunda tentativa contra o Itadori não seria possível. Aí depois, como as lutas seriam montadas e como a história seguiria, aí já não sei, mas também não é trabalho meu pensar nisso. Aí, depois que o time Tóquio decide voltar para ajudar o Itadori, voltam numa esperança muito incrível de que iriam conseguir. O que não faz muito sentido. Se fossem fortes nesse nível, teriam se juntado para derrotar o Todou, mas tudo bem. Enfim, enquanto o time volta, vamos ver o que aconteceu com a Nishimiya. A loirinha é muito privilegiada. Acredita que a bonita caiu num galho de árvore. Não foi empalada viva e nem caiu de cara. Apesar dessa sorte toda, parecia que a loirinha iria receber uma boa dose de karma, já que a Nobara e o Panda, de alguma forma a farejaram. Infelizmente, o privilégio loiro é mais forte. Enquanto cria-se a expectativa da surra que a loirinha vai tomar. No outro lado, temos o Megumi interrogando o Noritoshi. E esse interrogatório tem um erro de tradução muito bom. Começa com o Noritoshi assumindo que sim, estava tentando derrubar o Itadori sim. Porém, não é por inveja, jamais. Noritoshi garante que possui motivos para isso. Daqui já vejo vários, mas vamos deixá-lo se expressar. Dito isso, o Megumi concorda que o Noritoshi possui motivos. Ele não concorda com os motivos, mas entende. E faz isso dizendo, claro que tem, pelo menos os seus superiores e o clã Gozan.
Um clã muito pica, o tipo de erro que temos que aceitar e torná-lo correto. A partir de hoje, só existe clã Gozan pra mim. Bom, é isso. Depois dessa gozação, entramos na batalha barra treino do Todou e Itadori. Perceba que o Itadori está tentando vencer enquanto o Todou está tentando ensinar. O Itadori é incapaz de perceber isso porque está cego pela sua superconfiança. Então, quando o Todou reclama do seu punho divergente, o Itadori fica confuso. Para ele isso é uma competição, o que faz as reações amigáveis do Todou serem estranhas. Ele só aceita que ouvir o Todou é positivo quando é chamado de fraco. Só aí que ele acorda para a realidade e passa a levar a situação como um treino. De qualquer forma, esse é um dos momentos em que o autor deixa claro que a escola é inútil. Já que o Todou vai ser mais professor que todos, pode juntar Gojo, Ijishi e Nanami que não vai dar um Todou de qualidade. Bom, enquanto o Itadori vai começar o seu curso intensivo. Do outro lado, temos a Miwa explicando um pouco sobre o sistema de recomendação para promoções de xamãs. O negócio é bem simples. A recomendação tem que vir de alguém que não possui ligação com o indicado. Por exemplo, o Satoru não pode indicar nenhum dos alunos de Tóquio, também não pode indicar, por exemplo, o Ino. Da mesma forma, o Nanami não pode fazer isso. Para a indicação ser aceita, teria que ser alguém sem nenhum vínculo com o indicado. Parece uma forma inteligente, mas não é. Como indico alguém para ser promovido se nem o conheço? Ou seja, isso é um sistema completamente corrompido. A única exceção é situações como o intercâmbio. Se a Miwa demonstrar poder o suficiente para merecer uma promoção, alguém de Tóquio pode sugerir isso. Então ela tem que mandar muito bem, mas muito bem mesmo. O inverso também deve ser verdade. Se ela for mal, esqueça a promoção, é capaz de alguém sugerir que ela seja rebaixada de nível. Fora que esse sistema está aí para favorecer a compra e a troca de indicações. Obviamente, ser promovido sem o poder não é necessariamente bom, mas só se você for um pobre fudido. Se possui costa quente, não vai dar em nada. A Miwa, coitada, se receber uma promoção, não dura um mês. Tu acha que o filho do diretor vai ser enviado em missões difíceis? Nem fudendo. Manda a Miwa no lugar até o dia em que ela nunca mais volte. Enfim, a corrupção de Jujutsu existe, mas nunca será trabalhada como deveria. E falando em trabalhar, voltamos com o Todou trabalhando. Enquanto a luta treino continua, Itadori segue melhorando. Suas habilidades de combate estão cada vez mais refinadas. Entretanto, a sua habilidade sobre a energia amaldiçoada continua falhando. Itadori se acostumou com o punho divergente e não sabe fazer nada diferente disso. E o punho divergente parece legal e de certa forma é, porém, é uma arma secreta. Na verdade, é uma armadilha para ser usada num momento específico de uma luta. Se você usa isso direto, o movimento se torna previsível. Então o Todou faz o que deveria ser matéria básica da escola, algo que o Satoru deveria ter ensinado, Nanami, ou até mesmo o Megumi. Inclusive, se o Megumi ensina isso, a mensagem do mangá se manteria intacta. Porém, deixar para o Todou ensinar dá um toque extra de descaso. Satoru e Nanami, sabendo da fraqueza do Itadori, permitiram a ida para o intercâmbio sem ensinar algo simples, algo que o Todou gasta segundos para fazer. Em alguns minutos trocando golpes, o Todou percebe que o atraso da energia do Itadori não vem da velocidade do seu movimento, na verdade, o atraso acontece pela forma como o Itadori percebe a própria energia. Para quem leu a Academia de Heróis, sabe bem qual é o problema. No entanto, o Itadori tem dois problemas. Para começar, quando ele aprendeu de onde nasce a energia amaldiçoada no seu corpo. Tipo assim, o local não é nada intuitivo. Todou explica que a energia se forma na barriga e flui para o resto do corpo. No entanto, a energia nasce de pensamentos negativos e pensamentos necessitam do cérebro, logo, imaginar que a fonte de energia é o cérebro é o natural. Será que a base da explicação está errada, mas como a conclusão está correto, isso não interfere em nada. Enfim, aparentemente a energia amaldiçoada nasce na barriga e, por algum motivo, o Itadori sabe disso. O problema é que, ao usar a sua energia, ele está controlando todo o percurso que a energia precisa seguir para chegar no punho. Enquanto o seu corpo está agindo quase que automaticamente. É memória genética. O corpo reage à situação instintivamente. Ou seja, o punho divergente não é algo que o Itadori controla, ou não deveria. Enfim, a resposta para esse problema é simples: no lugar de controlar a energia para seguir um caminho, ele tem que irradiar, como se sua barriga fosse uma chama e a energia amaldiçoada fosse o calor que se propaga em todas as direções. A dica foi precisa e, em segundos, o Itadori aprendeu como usar a sua energia.
Com 2 minutinhos de conversa, o Todou fez mais pelo Itadori que todo mundo com quem ele já interagiu, de professor a diretor, de aluno novato a veterano. Tem noção da doideira? Um garoto de 18 anos corrigiu o erro que o Satoru de 28 e o Nanami de 27 não conseguiram. Inclusive, 27 anos? Maluco sofreu muito na vida. Mas enfim, Todou corrigiu o erro e, depois de 36 capítulos, Itadori finalmente dominou o básico do Jujutsu. Com essa velocidade, nem parece que o mangá terminou em 200 capítulos. Depois vamos ter a interação da Nobara com a Nishimiya. Completamente pulável. A parte interessante é a entrada do Mekamaru, que chega cheio de marra. Ele surge do nada, lançando um ataque surpresa no panda que desmaia. Porém, é tudo um truque. O panda estava fingindo com a intenção de puxar o Mekamaru para um x1. E ele consegue, mas deixa o Mekamaru transtornado só por tratar o robô como um semelhante. E sobre isso, tem um comentário polêmico. Assim, exagerou um pouco, temos que concordar, mas se você já viu como os pandas são, um bando de bicho leso que não sobreviveriam uma semana na vida selvagem, é isso que um panda é. Então, ser tratado como um igual pelo panda, tranquilamente, é um insulto. É o suficiente para querer esbagaçar a praga do panda. Não acho, mas cada um sabe o que tem passado. Às vezes, o Mekamaru só está num dia ruim. Então assim, não concordo mais entendo. E é isso gente, esse é o encerramento, o vídeo acabou.